Pai do Senhor, para todo o povo de Deus, de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, mais uma vez, um vídeo com um assunto polêmico, né? Uma polêmica que se deu aí através de um reality, de uma música cantada por uma moça chamada Aimee. E a letra dessa música gerou uma polêmica muito grande, porque se trata de uma crítica, né, pelo que podemos constatar, à igreja evangélica brasileira, principalmente. E isso repercutiu muito entre pastores renomados e pastores até mesmo não renomados, irmãos, né, congregam em determinadas igrejas. Cada um tem a sua opinião, né? O pastor Eliseu, por exemplo, foi contra essa música. O pastor Marcos Feliciano foi a favor. E essa divisão de opiniões, ela se tem perpetuado, podemos assim dizer, no meio evangélico. Então hoje eu vou fazer uma análise dessa música à luz da Bíblia, dentro daquilo que eu compreendo do Evangelho de Jesus. Sou pastor há 14 anos, mais de 14 anos já consagrado a pastor, obreiro entre cooperador, diácono, presbítero, evangelista, muitos anos, ajudando alguns pastores. Tenho muito que aprender, não sou o dono da verdade, não tenho todo o conhecimento, nem chego perto, jamais, preciso aprender muito, mas dentro desse período que a gente tem de experiência e do conhecimento que a gente tem, eu vou fazer uma análise a respeito desse hino. Então, para isso, eu vou ler a letra e cada parte que eu for lendo, eu vou comentando aquilo que eu acho dessa música. Vamos lá? Em primeiro lugar, a autora, eu não a conheço, né? Pelas redes sociais a gente tem visto e ouvido falar que ela é evangélica, de uma igreja pequena, né? E parece que próximo a essa ilha do Marajó, que é citada na própria música. Então a gente não tem muito o que falar dela. Vi um vídeo, ela mesma contando um pouco da sua história, né? Falando que se afastou da igreja por um tempo para conhecer o mundo, as coisas do mundo, mas graças a Deus depois ela voltou para Jesus, voltou a servir a Deus. Então a gente não tem muito o que falar a respeito dela e não sabemos, né, se ela tem algum tipo de ideologia, pelo menos eu não sei, de esquerda ou direita, e se essa letra foi influenciada por algum tipo de ideologia, eu não sei dizer. Mas vamos lá, vamos à letra em si da música. Começa dizendo o seguinte: fazemos campanhas para nós mesmos. É a primeira crítica dela à igreja brasileira. Então, só campanhas já dava um vídeo extenso. Fazemos campanha ou campanhas para nós mesmos. Qual o problema de fazer campanhas nas igrejas para nós evangélicos? Nós estamos na igreja, nós que somos evangélicos, em um constante crescimento espiritual. Ninguém é perfeito. Muita gente olha de fora e quando vê qualquer tipo de falha de um evangélico, já quer o apedrejar, dizendo: aí, é crente, que é a expressão que se usa, né? É crente, está fazendo isso. Mas quando nós entregamos a vida para Cristo, nós não fomos transformados em anjos. A natureza pecaminosa, ela continua em nós, só que nós fomos redimidos, lavados pelo sangue de Jesus, mas o velho homem, vez ou outra, quer aparecer. Todos nós somos tendentes a cometer alguma falha. Então nós fazemos campanha na igreja, sim, para nós. Nós fazemos. Eu sou pastor, como falei, há mais de 14 anos. Nesse período dirijo igreja, praticamente todos os 14 anos. E eu faço campanhas. Eu estou fazendo agora mesmo uma campanha de avivamento. Nessa campanha a gente ora para que o povo seja avivado, busque a Deus, para que Jesus renove as forças das pessoas, passem a frequentar mais os cultos, que
porque há um desânimo geral, não é só aqui na minha cidade, no meu estado, são em vários estados. Hoje eu moro em Pernambuco, mas já morei em São Paulo, e lá também havia uma frieza espiritual no sentido das pessoas frequentarem a igreja. Então nós fazemos campanha para que Deus avive. Eu fiz uma campanha na nossa igreja sede de busca ao Espírito Santo. Jesus honrou, batizou minha filha de 12 anos com o Espírito Santo, quando eu impus as mãos sobre a cabeça dela. Batizou com o Espírito Santo outra obreira lá da nossa igreja. Qual o problema de fazer campanha para nós mesmos? E a campanha que nós fazemos, ou as campanhas, também não são só para nós. Qualquer pessoa não evangélica que quiser pode vir participar das campanhas. A grande questão é que as pessoas não querem. As pessoas têm a igreja muitas das vezes na frente da casa, do lado da sua casa. E sabe o que é que elas fazem? Elas não querem ouvir o evangelho. Elas ligam o som na hora do culto, até para atrapalhar o culto. Nós já passamos muito por isso. Então não existe o porquê nós não podermos fazer campanha para nós mesmos, a não ser que essas campanhas fujam totalmente da Bíblia, como por exemplo, vender caroço de feijão, vender lenço, usando um texto isolado que Paulo, as pessoas eram curadas através dos lenços de Paulo, que eram um aventais do uso pessoal dele. Ele não vendia lenço para ninguém, então aí manda-se fazer um monte de lenço, vende na igreja. Não é venda. Você tem que dar uma oferta e você ganha um lenço. Não está ganhando, está comprando. Então esse tipo de campanha, que não tem base bíblica, campanha das vassouras, que a gente viu aí na internet já rolando vídeos, o pessoal com vassouras na mão. Então isso acontece porque as próprias pessoas que frequentam essas igrejas gostam de ser enganadas. Campanha para que as pessoas deem tudo que têm, né, o carro, a casa, dê tudo para a igreja e fique sem nada, vai morar de aluguel, até às vezes debaixo de uma ponte. A culpa é das pessoas, ninguém é criança para ir numa igreja e um líder pedir tudo, fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Você é um bebezinho que por causa daquela campanha você deu tudo que tinha, e agora alguns até entram na justiça, como aconteceu com a famosa Andresa Urach, para querer requerer de volta, e a justiça não lhe deu, e está certa a justiça. Ela deu porque ela quis. Alguns milhões que ela diz ter dado para a igreja que ela frequentava, ela deu porque ela quis, ninguém a obrigou a dar, né? Se fala na igreja, se ensina, se faz uma campanha, todos têm acesso hoje à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. Então fizeram porque quiseram, acreditaram naquele tipo de campanha porque quiseram, né? Deram tudo porque quiseram dar, deram milhões, ou seja lá quando for, porque quiseram dar. Ninguém é criança. Todo mundo tem acesso à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. Então tudo aquilo que um pastor pregar, um padre, um líder espiritual pregar, a nossa fonte de regra é a Bíblia, a Palavra de Deus. Leia a Bíblia, se não estiver de acordo com a Bíblia, não faça, não obedeça, não pratique aquilo. Mas se estiver de acordo com a Bíblia, obedeça o seu pastor, como diz a própria Bíblia, obedecer os vossos pastores, porque são eles que velam pelas vossas almas. Então não há nenhum problema em fazermos campanha para nós mesmos, não há nenhum problema. Eventos para nós mesmos. Qual é o problema de fazermos eventos para nós mesmos? Se a igreja completa mais um ano, como agora o nosso ministério completou 14 anos, vamos fazer a festa agora em abril, qual o problema de fazermos esse evento? Lá estarão pregadores, cantores, a igreja é aberta para todos, não evangélicos vão, às vezes aceitam Jesus, se convertem, só não vão porque não querem. Mas o evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado, aí por todo mundo. A gente prega através da internet. Eu não tenho condições de sair daqui e pregar em outro estado, até mesmo porque Jesus disse que tem que começar por Jerusalém. Então eu começo pregando na minha cidade. Depois que eu fizer o que eu puder na minha cidade, eu posso ir para outra e para outra. Mas tem muita coisa para fazer aqui, tem muita gente precisando se converter na cidade que eu moro. Então nós fazemos tanto campanhas como eventos para nós mesmos. E não há nenhum problema nisso. Então essas críticas aqui à igreja brasileira, desses hinos da AIB, para mim não tem nenhuma base bíblica, porque não há nenhum problema em fazer campanhas, desde que essas campanhas não fujam dos padrões bíblicos. Mas na igreja primitiva não tinha campanha, na igreja primitiva não tinha isso, os apóstolos não faziam isso. Tem tanta coisa que os apóstolos não faziam e hoje a gente faz. Algumas mudou, inovou para pior, mas outras não. Outras não estão ferindo parâmetros bíblicos, e a gente não pode fazer só o que os apóstolos faziam. A igreja primitiva foi a igreja do início, nós somos a igreja do fim.
Eu creio que a igreja do fim será mais avivada do que a igreja do início. Apesar dessa frieza espiritual de tudo que estamos passando, a Bíblia diz que melhor é o fim de alguma coisa do que o começo dela. Então, se nós estamos no fim, eu acredito que a igreja dos dias atuais será mais avivada. Então surgirão coisas novas, diferentes da igreja do início. E também coisas no sentido ruim, porque já foi profetizado tanto por Jesus como por Paulo, que nos últimos dias aconteceriam coisas que estão se cumprindo na igreja dos dias atuais. Então a igreja é perfeita? Não, nunca foi. A igreja nunca foi perfeita. Mas não há nenhum problema em fazer campanhas para nós mesmos e eventos para nós mesmos, na minha visão. E esses eventos, volto a dizer, não são totalmente para nós mesmos, porque a igreja é aberta para todos. Eu estou se referindo a mim, né, a igreja que eu dirijo, e às igrejas sérias. É claro que tem igrejas que fazem eventos fechados, que cobram ingressos para entrar, aí é outra questão. Aí eu não sou a favor desse tipo de evento, aí é com eles vão dar conta a Deus disso que eles fazem. Eu não faço esse tipo de evento. Então vamos lá, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. Esse estocamos o maná para nós, eu confesso que eu tenho dificuldade de entender, porque o maná era guardado pelo povo de Israel, segundo a ordem do próprio Deus, para que no 7º dia eles comessem, porque eles não podiam trabalhar no 7º dia, que era o sábado, né? O que é o sábado? O sábado é o 7º dia, domingo é o primeiro dia da semana, né? Ao contrário do que muitos dizem que é o último, domingo é o primeiro dia. Só que hoje, no nosso calendário, dia útil começa na segunda-feira e vai até a sexta. Então, eu não entendo bem, estocamos o maná para nós. Então, o povo de Israel fazia o que Deus mandou, né? Se ela está falando de alimento, de não ajudar as pessoas, né, de não fazer um trabalho social, as igrejas que podem, a maioria das igrejas grandes, elas fazem um trabalho social muito bom, né? Estive em São Paulo por cerca de 6 anos, eu não vou citar nomes aqui, mas tem igrejas que fazem trabalhos sociais fenomenais, lá na Praça da Sé, né? Lá na Cracolândia, que hoje não é só em um lugar, mas em São Paulo se espalhou, né? O antigo governador disse que ia acabar, acabou espalhando a Cracolândia pelo centro de São Paulo. Então lá eles dão sopa, eles dão alimentação, né? Eles ajudam, eles querem conduzir os moradores de rua para abrigos, eles não querem ir na grande maioria. Tem muita gente que não sabe, não olha esse lado, né? A igreja, as pequenas, a nossa, nós fazemos campanha do quilo, muitas das vezes para ajudar as pessoas. Infelizmente nós não temos uma condição boa de fazermos mais por pessoas que precisam, mas também tem um outro lado de ficar ajudando pessoas que não precisam, mas que já se acostumaram a depender de igreja, que não tem problema de saúde, que não tem nada que afete, impeça dele trabalhar, e a pessoa não quer trabalhar porque quer viver só sendo sustentado por cesta básica. E uma pessoa digna, né, uma pessoa que tem um caráter de Deus na sua vida, ele não quer viver sendo sustentado por cesta básica, ele quer ter a dignidade de ter o seu dinheiro, do seu trabalho, e ir lá comprar, fazer as suas compras. É mais uma razão por fazermos campanhas para que Deus abra as portas para quem está desempregado. Qual o problema disso? Nós temos que orar por quem está desempregado. Só sabe que é ser desempregado quem vive precisando de ajuda, quem não tem a dignidade do seu trabalho, de comprar as suas coisas, de pagar as suas contas. Então, qual o problema de fazer campanha para que Deus abra as portas para quem está desempregado? Não há pecado nenhum nisso, pelo amor de Deus. Então, tem muita gente que está fugindo muito, pegando textos ao pé da letra para querer criticar o que não tem base para se criticar, porque não está se fugindo da Bíblia a fazer uma campanha, né, de portas abertas, uma campanha de busca ao Espírito Santo, uma campanha de avivamento. Agora, como eu falei, para vender feijão, para vender chave, para vender lenço, para vender isso, para vender aquilo, para pedir tudo que as pessoas têm, aí foge totalmente do contexto bíblico. Aí foge, mas tirando isso não tem problema. Então, oramos por nós e pelos nossos. Qual o problema de orarmos por nós? Quando eu oro por mim, eu oro pela minha família, eu oro pela igreja que eu presido, eu oro pelos irmãos que congregam conosco, pelos obreiros que me auxiliam,
Eu oro também pelos vizinhos, pelas pessoas não evangélicas, pelos doentes, pelos encarcerados. Qual o problema de orar por nós mesmos? Nós oramos por nós mesmos, e é um direito nosso. A Bíblia manda orar uns pelos outros. Em primeiro lugar, tanto de ajuda, assistencial, e como também de oração, a Bíblia manda fazer primeiro pelos domésticos da fé. Então qual o problema de orar por nós mesmos? Quando a gente faz campanha do quilo, a gente ajuda primeiro os irmãos do nosso convívio, da nossa igreja. Se a gente souber que alguém está precisando, a gente ajuda aquela pessoa que está num momento difícil e ajuda sem ninguém saber. Então tem gente que critica, às vezes até a nós, dizem que nós não fazemos trabalho social porque não está vendo a gente postar na internet e nunca vai ver. Porque Jesus disse que quando a gente faz para se apresentar, a gente já ganhou o aplauso dos homens e essa é a nossa recompensa. Mas quando a gente faz para agradar a Deus, a nossa recompensa vem dele, a gente está juntando tesouro lá no céu. A gente não vai fazer campanha para ficar mostrando em redes sociais, não. Tirando selfie, olha aqui eu com o mendigo, olha aqui eu com o irmão que está precisando, uma cesta básica e tal. Não está envergonhando até a pessoa que está precisando. Então a gente não faz, Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. Essa crítica, entre aspas, eu entendo que algumas igrejas realmente fizeram do reino de Deus, do evangelho, negócio. Existem líderes que estão liderando só para ganhar dinheiro, só com ambição de enriquecerem, de terem muito dinheiro. A gente sabe que isso é verdade, mas não podemos generalizar. O reino continua sendo o reino, a igreja continua sendo a igreja. Então o reino de Deus em si, na sua amplitude, não virou negócio. O que virou negócio foram algumas igrejas que deixaram até de ser igreja para serem comércio. Então isso aí é uma crítica que não pode ser generalizada de forma alguma. Continuando, o dízimo importa mais do que os corações. Isso aqui me preocupa, porque quando alguém fala a respeito de dízimo, principalmente criticando, sempre nós notamos que existe uma avareza por parte destas pessoas e que a grande maioria dos que criticam não são dizimistas. Não são dizimistas. Então muito me admira até pastores e pessoas que são dizimistas concordar com toda a letra desse hino, inclusive com essa parte, quando se sabe que os ímpios lá fora criticam o dízimo. Muitos que estão dentro das igrejas não são dizimistas, falam contra o dízimo, procuram até textos isolados, sem base nenhuma, à luz da hermenêutica, para falar contra o dízimo, para apoiar a sua avareza, Então, se tem denominações que o dízimo importa mais que os corações, é um erro dessas denominações. Mas eu conheço muitas igrejas sérias que não, que o dízimo não importa mais do que os corações. O dízimo não importa mais do que as almas. Na nossa igreja, por exemplo, as almas são muito mais valiosas, é claro, do que os dízimos. É claro que são. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Diz a Bíblia Sagrada, e isso é uma verdade que tem que estar nos nossos corações, o amor pelas almas. Agora o dízimo também é importante. As almas são mais, sim, mas o dízimo também é importante. Não se pode colocar o dízimo acima dos corações, das almas, mas que o dízimo também tem a sua importância. Então temos que ter cuidado ao ouvir essas críticas a respeito de dízimo, porque às vezes lá no fundo tem uma ideologia por trás que é contra o dízimo. Aí vem aquelas heresias, como de um vídeo que eu postei aqui recentemente, sobre o dízimo, se é da graça, se é da lei, se não devemos mais dizimar na graça. Eu vou deixar aqui no cards agora para você assistir esse vídeo. Então vai lá, eu não vou nem adentrar muito nessa questão, porque você assiste aí no vídeo que eu coloquei agora aqui nos cards, e você vai ver o que eu falo à luz da Bíblia a respeito do dízimo. Então temos que ter cuidado. Continuando, enquanto ele está querendo que nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. Eu tenho dificuldade de entender também essa parte. Enquanto ele está querendo que nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errados há séculos. A igreja tem orado errado há séculos, há anos, dias, horas, nos afastamos, a gente está orando tudo errado.
Porque aqui me parece que ela está generalizando. A igreja está orando errado. Então essa moça que um tempo atrás se desviou da igreja, que é nova, ela quer ensinar os pastores brasileiros a orar. É o que eu estou entendendo aqui na letra do hino dela. Os pastores não estão sabendo ensinar o povo a orar. A gente não está lendo a Bíblia, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, porque Jesus ensinou a orar. A oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, que não é para a gente ficar repetindo, é a oração modelo. A gente não está sabendo, já faz séculos que a igreja não sabe orar. Eu tenho dificuldade, e eu volto a dizer, a igreja não é perfeita. Existem orações erradas, existe alguém que ora para outro morrer dentro da igreja. É pior porque é uma bruxaria, porque é uma obra de magia negra, e é antibíblico esse tipo de atitude. Essas pessoas estão fora dos parâmetros bíblicos. Mas dizer que nós, aqui está generalizando, há séculos estamos orando errado, eu tenho dificuldade em aceitar isso aqui. Aí vem a outra parte. Há um evangelho de fariseus, que é o nome do hino, ou da música, isso não é um hino. Há um evangelho de fariseus. Só tem um evangelho, é o de Jesus. O evangelho é boas novas. Se alguém está pregando como fariseu, isso não é o evangelho de Jesus, isso é uma doutrina humana ou demoníaca, qualquer outra coisa, mas não é o evangelho de Cristo Jesus. Fariseus eram conhecidos pela sua hipocrisia, por falar uma coisa, ensinar, mandar o povo fazer algo que eles não faziam. Por exemplo, dizime, mas eles não dizimavam. Jejuem, mas eles não jejuavam. Se jejuavam, jejuavam da forma errada. Não lavavam o rosto, que era para mostrar para o povo que estavam jejuando. Se oravam no meio da rua, era para aparecer. Se pregavam no meio da rua, era para aparentar que eles eram bons. Então Jesus nunca falou contra pregar no meio da rua, orar no meio da rua, nunca. A questão é a intenção de se fazer para aparecer. Tem igrejas que não pregam nem oram no meio da rua porque diz que é pecado, Jesus falou contra. Então nada a ver, é uma falta de interpretação bíblica correta. Então há um evangelho de fariseu. Tem muita gente pregando como fariseu, mas não é um evangelho. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. É outra coisa que eu tenho dificuldade quando eu escuto essa expressão sistema se referindo à igreja, porque os desigrejados têm essa visão das igrejas evangélicas que é um sistema corrompido e por isso eles não congregam mais em nenhuma igreja e tal. Que sistema? Não sei, eu sou pastor evangélico, eu faço parte do sistema. Quem é o chefe desse sistema? Porque às vezes a gente precisa pagar um aluguel, passa uma dificuldade financeira. Quem é o chefe? Porque ele não manda dinheiro para cá, ele não ajuda a gente. Quem é que manda nesse sistema, que não ajuda as igrejas menores, que precisam de apoio, de ajuda financeira? Quem é o chefe desse sistema? Por favor, eu quero que os desigrejados me informem, que essa moça que fez essa música, que compôs essa melodia, me informe quem é o chefe desse sistema, que eu quero saber. Pelo menos para ele mandar uma ajuda financeira quando a gente estiver precisando. Então não existe isso, irmão, não existe esse sistema. Cada denominação, se o líder se desviar, tomar um rumo que é antibíblico, é com ele Deus e com o povo que está ali seguindo, que cabe a esse povo ler a Bíblia e cair fora. Se tem base bíblica, continua com esse pastor fazendo a obra de Deus. Então eu tenho dificuldade, cada um escolhe os seus e se inflama na bolha do sistema, mas cada um tem que escolher aonde quer congregar, por que quer ser liderado. É o livre-arbítrio. Tem gente que escolhe ficar no mundo, servir o mundo, as coisas do mundo, as coisas que o inimigo, que o diabo oferece. Tem gente que escolhe servir a Jesus, e quando escolhe servir a Jesus, escolhe ficar na igreja presbiteriana, ou batista, ou Assembleia de Deus, a qual eu pertenço, ou na Deus é Amor, ou em tantas outras igrejas. A pessoa tem o direito de escolher os seus líderes, né? Então também não entendo. Enquanto isso, no Marajó, agora ela vai falar da ilha do Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Então, para terminar, eu vou falar da ilha do Marajó, né? Existem denúncias da ilha do Marajó que não são de hoje. A pastora da Assembleia de Deus de Madureira, Damares, que hoje é senadora da República, fez essa denúncia há um tempo atrás, alguns anos atrás, mas por ser de direita, né, meter a lei em cima dela, falando contra, que era mentira dela. Inclusive a Xuxa, né,
a ex-apresentadora de TV, a Xuxa Meneghel, falou muito mal da Damares, da pastora Damares, a criticando, dizendo que era mentira, que não acontecia o que ela falou na ilha do Marajó. Agora vem essa moça, canta essa melodia, e aí todo mundo parece que descobriu o que ninguém sabia, que na ilha do Marajó, né, existem lá abusos sexuais por parte de turistas em crianças que desaparecem. Parece que ninguém sabia. Mas já havia informação, não fizeram nada porque não quiseram fazer. Aí ela fala aqui que o João desapareceu esperando o ceifeiro da grande seara. Na ilha do Marajó tem pessoas já pregando o evangelho. Pesquisa aí na internet que você vai ver missionários fazendo a obra lá na ilha do Marajó. Agora, se o João desapareceu, deve ser um personagem fictício, acredito eu. O que é que a igreja tem a ver com o desaparecimento do João? A igreja está pregando o evangelho em todas as partes, mas ninguém é obrigado a ouvir e a aceitar o que a igreja prega. Se o João desapareceu, cabe à família do João procurar a polícia, para a polícia investigar o que foi que aconteceu com o João. A igreja agora, os pastores, os líderes, os missionários agora são detetives que têm que procurar o João que desapareceu, que sumiu. Então, confesso para vocês que lendo a letra dessa música, eu não entendi nada dessa crítica que alguns acharam tão bonita, tão aplausível. Eu não entendi nada. Se o João desapareceu, a culpa não é da igreja, que não pregou para o João, ou para a mãe do João, ou para o pai do João. E não é do sistema igrejas evangélicas, é do sistema político. Porque os políticos sabem e não fazem nada. Da mesma forma que os políticos sabem das drogas nas favelas do Brasil e não acabam porque não enfrentam, não há um enfrentamento com os traficantes, com as facções criminosas, porque tem muitos políticos envolvidos com facções criminosas. Isso tudo é o sistema político mundial, o sistema que está dominado pelo diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não é o sistema das igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas, uma parte menor, acredito que não seja a maior parte, mas a menor parte das igrejas evangélicas, que é uma boa quantia no Brasil, pregam o evangelho. Os líderes, os pastores têm falhas? Tem, ninguém é perfeito, mas uma boa parte erram tentando acertar e vão melhorando com o tempo. Mas as igrejas evangélicas estão pregando o evangelho. Não se pode generalizar e falar mal da igreja assim como essa moça através dessa melodia, porque a igreja tem dono, a igreja é de Jesus. E a igreja de Jesus não é uma placa, não é uma denominação. Ele vai tirar um povo do meio de um povo. Então me desculpe quem pensa o contrário, ou me desculpe não vou nem pedir desculpa, vou até retirar as desculpas. Mas é a minha visão, à luz da Bíblia, dessa letra, que para mim não tem base bíblica nenhuma. E eu não concordo, não aceito, nem com esse tipo de melodia, e não concordo com alguns pregadores que falam mal da igreja, que nós somos a pior geração existente na terra, e que metem a linha na igreja, parece que os crentes nem prestam. A igreja, volta a dizer, é frágil, tem falhas, tem imperfeições, precisa de um avivamento, mas a igreja é a igreja. Um crente, por mais fraco que ele seja, ele é mais forte do que qualquer demônio que tem no inferno, porque apesar das suas falhas, ele está ali na igreja, na casa de Deus, fazendo a obra de Deus. Então vamos parar de palhaçada, porque enquanto os médicos são unidos, não falam mal um dos outros, os advogados não falam mal um dos outros, os umbandistas não falam mal uns dos outros, nós evangélicos estamos pegando uma música como essa e nos degladiando, nos criticando a nós mesmos, falando mal de nós mesmos, enquanto nós deveríamos nos unir. Então, toda essa música que eu li, eu não vejo nenhuma base bíblica nela. Eu não concordo com essa crítica à igreja brasileira, por mais que tenha falhas, por mais que tenha que melhorar, por mais que tenha heresia sendo pregada aí em vários cultos, em várias igrejas. Mas eu não concordo com essa crítica, porque ela está generalizando a igreja, quando uma boa quantidade de igrejas, de pastores,
pregam o evangelho de forma séria e tem compromisso com Deus. Então eu não posso concordar com uma letra dessa. Nada contra a pessoa da compositora, como eu falei, não a conheço, não sei muito da sua história, mas a letra em si, para mim, não tem nenhuma base bíblica, Então, eu entendo e respeito a opinião de outras pessoas e peço que vocês também respeitem a minha opinião, que diverge de alguns a respeito da letra dessa melodia, ok? Então eu quero pedir para você agora no final do vídeo, que eu não pedi no início, que se não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, dá um like, né, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante, clica no sininho para receber as notificações e comenta aqui embaixo. É muito importante também você comentar e gerar engajamento para que o nosso vídeo seja mais distribuído através do YouTube, ok? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Se quiser adquirir algum curso para ajudar também o nosso canal, aqui embaixo você vai ter o link dos cursos. Se quiser ajudar o nosso Ministério Assembleia de Deus, o Ministério Chama Viva, aqui abaixo vai estar também os nossos Pix para você contribuir. Então, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.